Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos discutir o procedimento de denúncia dos tratados internacionais, a partir da ADI 1625. Essa ação ela já está em tramitação há mais de 20 anos no STF, com sucessivos pedidos de vista. Agora, recentemente, ela foi pautada ao final do ano 2022 para julgamento. Foram proferidos diversos votos, se aproximando de uma decisão definitiva, mas novamente nós tivemos um pedido de vista. Mas eu trago para vocês a questão, pois já há nessa ação votos suficientes para dizermos qual será o entendimento do Supremo Tribunal Federal, salvo alguma mudança de votos já proferido. Mas, primeiramente, nós temos que compreender a discussão. Para isso, é necessário analisarmos o procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos e como dispõe a Constituição sobre esse procedimento. Nosso tema, portanto, tratados internacionais, procedimento de incorporação e, mais especificamente, o procedimento de denúncia de tratados internacionais. A Constituição ela faz referência a esse procedimento relativo aos tratados internacionais em alguns dispositivos específicos. O primeiro deles você encontra no artigo 84, inciso 8 da Constituição. Vamos até lá? Veja o que diz o 84, inciso 8. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Grife, referendo do Congresso Nacional e faça uma remissão ao artigo 49, inciso 1 da Constituição. Eu já deixo desde logo um destaque. É incorreto dizer ratificação do Congresso. O Congresso, ele referenda ou não o tratado internacional. Quem ratifica, como nós vamos ver, é o próprio presidente da República, tá? O chefe do poder executivo. Então, a expressão técnica, a expressão correta é referendo do Congresso Nacional. Vamos agora ao 49, inciso 1 da Constituição. 49, inciso 1. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, o Congresso Nacional, cabe ao Congresso Nacional referendar ou não tratado internacional assinado pelo presidente da República. Então, nós temos aqui dois dispositivos que fazem referência à competência para celebrar tratados, presidente da República, e a atribuição para referendar os tratados celebrados pelo presidente da República, que foi conferida ao Congresso Nacional. Nós temos ainda mais um dispositivo específico que trata do procedimento de incorporação dos tratados. Nesse caso, ele faz referência, o dispositivo, a tratados internacionais de direitos humanos. Vamos ao artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aqui específico sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Visto esses dispositivos constitucionais, nós precisamos agora analisar, primeiramente, o procedimento de incorporação dos tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro. Esse procedimento ele não tem regulamentação infraconstitucional. Então, me parece, aqui a título de observação, que seria importante uma regulamentação infraconstitucional, pois a Constituição, como nós vimos, ela trata de forma bastante superficial quanto a esse procedimento, dizendo, lá no 84.8, que cabe ao presidente celebrar tratados.
sujeitos a referendo do Congresso. E diz no 49.1 que cabe ao Congresso referendar, aprovar esses tratados celebrados pelo presidente da República. Mas qual o procedimento? A Constituição não detalha esse procedimento. Nós vamos aqui examinar esse procedimento, tanto em relação aos tratados internacionais de uma forma geral, como mais especificamente em relação aos tratados internacionais de direitos humanos. Para só então nós examinarmos o procedimento de denúncia e a divergência que se tem no Brasil. Nós vamos dividir a análise em dois momentos. Procedimento antes da emenda 45 e procedimento pós-emenda 45. Já também destacando que o procedimento pós-emenda 45, alterado pela emenda 45, faz referência específica aos tratados internacionais de direitos humanos, não havendo alteração em relação aos tratados de uma forma geral. A alteração, repito, promovida pela emenda 45, diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos. Assim sendo, antes da emenda 45, o procedimento para a incorporação dos tratados internacionais do Brasil, fossem eles de direitos humanos ou não, era exatamente o mesmo. Então, pós emenda 45, é que nós vamos ter um procedimento diferenciado para os tratados internacionais de direitos humanos. Tá? Mas antes da emenda 45, o procedimento, repito, era o mesmo para a incorporação de qualquer tratado internacional, fosse ou não de direitos humanos. Então, tratados anteriores à emenda 45. Anterior à emenda 45. Aqui nós podemos observar que o procedimento de incorporação dos tratados é um procedimento que nós chamamos de subjetivamente complexo, porque tem a participação tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Nós podemos dividir esse procedimento em três fases. Primeira fase, atribuída, conferida ao Poder Executivo. Segunda fase, conferida ao Poder Legislativo. E ainda uma terceira fase, novamente, de atribuição do Poder Executivo. Então, lá na primeira fase, veja aqui, Poder Executivo, fundamento constitucional, artigo 84, inciso 8. Assim, como já visto, é competência do Presidente da República, como chefe de Estado, não apenas chefe de governo, chefe de Estado, representa o Brasil no plano internacional, fala em nome do Estado brasileiro, negocia no plano internacional. Então, com fundamento no 84.8, que diz respeito à função do presidente como chefe de Estado, cabe ao presidente da República celebrar tratados. Nessa primeira fase do Poder Executivo, nós temos três etapas. A primeira etapa é a chamada de negociação. É a etapa dos debates em que se discute com outro ou outros países os termos do tratado. Imagine o tratado como um contrato. Você vai fazer um contrato, você vai discutir com outra parte os termos do contrato, vai debater os termos do contrato. Então, essa primeira etapa, que integra a primeira fase, é chamada de negociação, onde se discute os termos do tratado. Chegando-se a um acordo, nós vamos à segunda etapa. Não chegando a um acordo, encerra-se ali. Não chegando a um acordo na etapa de negociação, você não prossegue. Chegando a um acordo na etapa de negociação quanto ao conteúdo do tratado, quanto aos termos do tratado, aí sim, vamos a uma segunda etapa ainda na primeira fase, que é chamada de conclusão. Você conhece mais como reduzir a termo. Lembra lá? Reduzir a termo um contrato? Debati os termos do contrato, cheguei a um consenso com a outra parte quanto aos termos do contrato. Agora, vamos colocar no papel. Vamos reduzir a termo. Aqui nós chamamos de
conclusão. Então, a segunda etapa é uma etapa formal de conclusão. Colocar no papel aquilo que foi objeto de negociação e consenso quanto ao conteúdo do tratado. Encerrada essa segunda etapa de conclusão, nós finalmente chegamos à terceira e última etapa da primeira fase, que é a assinatura do tratado. Cabendo, no nosso caso, no caso brasileiro, ao presidente da República assinar o tratado. Novamente, fazendo aqui o paralelo com o contrato, assinar o contrato, assinar o tratado. Mas uma observação aqui se faz necessária. A assinatura do tratado, ela não gera ainda qualquer obrigação para o país quanto à observância do tratado, seja no plano internacional, seja no plano interno. Então, a assinatura, ela ainda não obriga o país, no caso o Brasil, à observância do tratado. Ela gera mera expectativa de que esse tratado poderá vir a ser ratificado. Mas retomando. Então, nessa terceira e última etapa da primeira fase, que compete ao Poder Executivo, o presidente assina o tratado. E conforme o artigo 84, inciso 8, ele deve submeter esse tratado assinado a referendo do Congresso Nacional. Então, ele remete ao Congresso Nacional. E como nós vimos, a Constituição simplesmente diz, lá no 49, inciso 1, que cabe ao Congresso aprovar ou não o tratado internacional, referendar ou não tratado internacional. Antes da emenda 45, uma vez recebido pelo Congresso esse tratado, assinado pelo presidente da República, o Congresso instaura, via Câmara dos Deputados, que vai funcionar, nesse caso, como caso iniciador, um processo legislativo. Processo legislativo, que é um processo legislativo que nós podemos chamar de comum. Um turno de manifestação na Câmara, um turno de deliberação e votação na Câmara, aprovado, um turno de manifestação no Senado, um turno de deliberação e votação no Senado Federal. E o quórum de aprovação? O quórum de aprovação, nós vamos ao artigo 47 da Constituição. Artigo 47 da Constituição. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Presente, maioria absoluta de seus membros. Aqui é chamada maioria simples. A Constituição não dispõe, não estabelece expressamente quórum diverso para aprovação de tratados internacionais. Lembrando, estou falando antes da emenda 45, dos tratados em geral. Então, o presidente assina o tratado, submete a referendo do Congresso Nacional, iniciando o processo legislativo através da Câmara dos Deputados, que funciona como casa inicial. A Câmara, então, instaura um processo legislativo. Como eu disse, processo legislativo comum, onde você terá um turno de discussão e votação na Câmara e um turno de discussão e votação no Senado. E o quórum de aprovação de maioria simples. Caso o tratado não seja aprovado, não seja referendado pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional não edita qualquer ato legislativo específico. Não edita qualquer ato legislativo específico. Ele comunica o presidente da República através de mensagem. Mensagem é um ato formal de comunicação entre os poderes do Estado. Então, não aprovado, não referendado pelo Congresso. O Congresso não edita qualquer ato específico. Não edita qualquer ato legislativo. Ele comunica o Executivo via mensagem que o tratado não foi referendado e, consequentemente, não poderá ser ratificado pelo presidente da República. O presidente, por sua vez, recebida essa mensagem, comunica
no plano internacional, as demais partes, os demais estados que fazem parte, que integram aquele respectivo tratado, de que o Brasil não irá ratificar aquele tratado, pois não foi referendado pelo Congresso Nacional. Mas agora, o detalhe importante. Quando o Congresso, atenção, aprova um turno na Câmara, maioria simples, um turno no Senado, maioria simples, o Congresso, então, referendando o tratado, ele dita um decreto legislativo. Então, o decreto legislativo é o ato editado pelo Congresso Nacional, é a espécie de ato legislativo editado pelo Congresso Nacional ao referendar tratado internacional. Esse decreto legislativo, ele encerra a etapa de participação, ou melhor, a fase de participação do Poder Legislativo no processo de incorporação dos tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro. Mas não se encerra ainda o processo de incorporação do tratado ao sistema jurídico brasileiro. Uma vez editado esse decreto legislativo pelo Congresso Nacional, nós temos ainda a terceira fase do processo de incorporação dos tratados ao sistema jurídico brasileiro. Essa terceira fase de atribuição do Poder Executivo, primeira Poder Executivo, segunda Legislativo, terceira novamente Poder Executivo. Ela é dividida em duas partes. Uma que visa gerar efeitos no plano internacional e outra no plano interno. No plano internacional, cabe ao Presidente da República, uma vez referendado o tratado pelo Congresso, agora, nessa terceira fase, ratificar ou não o tratado. Ratificar ou não o tratado. Ele pode ter mudado de ideia e não mais ratificar o tratado. Não está obrigado a ratificar o tratado. Então, ele pode ratificar ou não o tratado. O país pode ter rompido relações internacionais com outro Estado pactuante, nesse período em que o Congresso estava ali se manifestando. O presidente pode ter mudado, pode ter havido eleições, conjecturas políticas, então ele não ratifica. Então não é obrigado a ratificação. Mas o presidente da República, cabe ao presidente da República, no plano internacional, ratificar o tratado. A ratificação, ela pode se dar através de dois instrumentos, da chamada troca ou do chamado depósito. Troca, quando nós tivermos tratados bilaterais. Aí você tem a chamada troca. Então, o instrumento de ratificação se faz mediante a troca. Dois estados, o instrumento de ratificação é a troca. Então, o presidente troca os instrumentos de ratificação. Caso o tratado tenha 3 ou mais signatários, o instrumento de ratificação é chamado de depósito. Nesse caso, a ratificação ela é depositada no órgão responsável, a depender do tratado, por receber esse instrumento de ratificação. Então, se for, por exemplo, nos Estados americanos, Secretaria da OEA. Se for no âmbito universal, Secretaria da ONU. Então você tem, a depender do tratado, o órgão responsável por receber esse depósito, por receber o instrumento de ratificação. Então, ratificação cabe ao presidente da República, no plano internacional, na sua condição de chefe de Estado, podendo se dar via troca ou depósito. A ratificação, ela passa a obrigar o país, no plano internacional, a observar o tratado. Mas o tratado ainda não foi formalmente incorporado ao sistema jurídico brasileiro. Ele ainda não foi, repito, formalmente incorporado ao sistema jurídico brasileiro. O presidente, então, ratificado o tratado, agora ele vai incorporar
formalmente esse tratado ao sistema jurídico brasileiro. E aqui nós utilizamos a parte final do inciso 4 do artigo 84 da Constituição. Olha o que diz lá. Compete privativamente ao presidente da República, e agora a parte final, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Execução de leis, diz aqui. Tá? Mas aqui, expedir decretos, isso é o que importa, para executoriedade do tratado no âmbito interno. Então, no âmbito interno, cabe ao presidente da República editar um decreto. Muitos chamam de decreto promulgador, mas a expressão é decreto. Então, cabe ao presidente da República editar um decreto. Esse decreto, conforme doutrina e Supremo Tribunal Federal, ele tem 3 finalidades. Então, esse decreto editado pelo presidente não é o legislativo. Não é o decreto legislativo que referenda o tratado. Decreto editado pelo presidente da República. Esse decreto, conforme doutrina e STF, tem 3 finalidades. A primeira delas, promulgar o tratado. Por isso que alguns chamam de decreto promulgador. Incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. 2. Dar publicidade, óbvio, no âmbito interno, nacional, ao tratado assinado, referendado e ratificado com incorporação ao sistema jurídico brasileiro. Agora tem que dar conhecimento. Então, o decreto ele tem 3 finalidades. O decreto presidencial, 3 finalidades. Promulgar significa incorporar formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico. Para você entender isso, procure aí um tratado internacional. Procure o Pacto de São José da Costa Rica. Você vai procurar o decreto legislativo na sua legislação, lá no seu código? Não. Você vai procurar o decreto presidencial. Pois esse é o ato que incorporou formalmente o tratado à nossa legislação. Então, o decreto presidencial, 1. Ele incorpora formalmente o tratado ao sistema jurídico interno. Promulga o tratado. 2. Dá publicidade ao tratado. Torna de conhecimento público. Para quê? 3. Para que esse tratado possa produzir efeitos no âmbito interno. Ou seja, dar ao tratado executoriedade. Então, o decreto editado pelo presidente da República, ele vai gerar 3 efeitos. Promulgar, significa incorporar formalmente o tratado no nosso sistema jurídico, dar publicidade ao tratado e executoriedade a esse tratado. Obrigar a observação do tratado. Possibilitar que esse tratado possua efeitos jurídicos no âmbito interno. Então, a edição do decreto presidencial gera esses 3 efeitos: promulgar, publicar e dar ao tratado executoriedade. Nós temos, então, o encerramento do processo de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Isso antes da emenda 45. E o que mudou com a emenda 45? Como falado, a emenda 45 ela promove mudanças que dizem respeito apenas aos tratados internacionais de direitos humanos. Não sendo tratado de direitos humanos, o procedimento é exatamente esse que nós já analisamos. Mas quais são essas mudanças trazidas pela emenda 45 em relação aos tratados internacionais de direitos humanos? Aqui é importante lermos com atenção o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Muita gente é induzida ou conduzida a erro. Vamos ao parágrafo 3º do artigo 5º? Olha o que diz lá. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja só, os que forem aprovados por esse procedimento aqui estabelecido, nós vamos chamar de procedimento especial. Nós vimos o procedimento comum, lembra? Aqui o procedimento especial. Então, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por esse procedimento têm equivalência, status hierárquico, equiparado às emendas constitucionais.
passam a integrar, inclusive, o bloco de constitucionalidade. Mas olha a atenção que você deve ter. Não significa que um tratado internacional de direitos humanos não possa ainda hoje ser aprovado pelo procedimento comum já analisado. Em outros termos, pós-emenda 45, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, nós temos 2 procedimentos a serem adotados no âmbito do Poder Legislativo possíveis. O procedimento comum, tramitação bicameral, como já visto, iniciado na Câmara, encerrado no Senado. Um turno de votação em cada casa, quórum de aprovação de maioria simples. Esse procedimento pode ainda ser adotado, mesmo sendo um tratado internacional de direitos humanos. Porém, também pode esse tratado internacional de direitos humanos ser submetido ao procedimento especial do parágrafo 3º. Inclusive, ele é, primeiramente, submetido a esse procedimento especial. Não atingido o quórum, que a gente vai aqui novamente destacar, ele pode ser aprovado pelo procedimento comum. Então, veja aqui um detalhe importante. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele pode ainda ser aprovado pelo procedimento comum já analisado. Repito, tramitação bicameral, Câmara funcionando como casa iniciadora, um turno em cada casa, de discussão e votação, e quórum de aprovação de maioria simples. Mas ele pode, a partir da emenda 45, com a finalidade de conferir a esse tratado status equivalente ao das emendas constitucionais, e esse é o fim do procedimento estabelecido, ser submetido ao chamado procedimento especial de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Nesse caso, adotado esse procedimento especial, a tramitação também será bicameral. Câmara funcionando como a casa iniciadora e Senado como casa revisora. Então, a tramitação inicia-se na. Contudo, é um procedimento mais trabalhoso, um procedimento mais exigente. Não apenas um turno em cada casa, totalizando 2 turnos. Não. Agora, 2 turnos em cada casa. 2 na Câmara, 2 no Senado, totalizando 4 turnos de discussão e votação. E o quórum de aprovação também muito mais exigente. 3/5, não mais maioria simples. 3/5 em cada turno de votação. Nós temos 2 na Câmara, 3/5 no primeiro, 3/5 no segundo. Aprovado na Câmara, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, para o Senado. No Senado, 2 turnos, necessidade igualmente de aprovação por 3/5 dos votos. Então, o procedimento, como falado, mais trabalhoso. Mas veja, o que foi alterado em si é o procedimento. A possibilidade do Tratado Internacional de Direitos Humanos ser submetido a esse procedimento especial, como falado, com a finalidade de conferir a ele status equivalente ao status das emendas constitucionais, para que ele possa, inclusive, integrar o chamado bloco de constitucionalidade. Mas não sendo aprovado, mesma observação que fizemos anteriormente serve aqui. O Congresso não edita qualquer ato legislativo específico. Não sendo aprovado, o Congresso não edita qualquer ato legislativo específico. O Congresso simplesmente envia mensagem ao Poder Executivo, comunicando que o tratado não foi referendado, não foi aprovado e não poderá, consequentemente, ser ratificado. O presidente, por sua vez, comunica no plano internacional que o Brasil não irá ratificar o tratado, pois o mesmo não foi referendado pelo Congresso Nacional. Sendo aprovado pelo Congresso, sendo referendado pelo Congresso, via procedimento especial, o ato legislativo editado pelo Congresso continua a ser o mesmo ato legislativo editado ao se aprovar ou referendar um tratado pelo procedimento comum.
edita-se um decreto legislativo. Então, o que foi alterado foi o procedimento, como dito, e não o ato editado pelo Congresso ao referendar tratado. O ato continua a ser decreto legislativo. Então, o Congresso referendando, ele edita um decreto legislativo. Mas, como visto, não se encerra ainda o procedimento de incorporação dos tratados ao sistema jurídico brasileiro. Nós temos a terceira fase, novamente, a atribuição do Poder Executivo, onde o Presidente da República vai adotar duas medidas. Uma no plano internacional, como visto, e uma no plano interno. No plano internacional, vai caber ao Presidente da República ratificar ou não o tratado. Ratificação, que pode se dar, como falado, via troca, tratados bilaterais, ou via depósito em tratados multilaterais. Então, o presidente ratificando, o tratado passa a obrigar o Estado brasileiro a observar o tratado no âmbito internacional. Mas a ratificação não confere ao tratado ainda executoriedade no âmbito interno. É necessário que o presidente edite um decreto, como falado, chamado por muitos doutrinadores de decreto promulgador. Mas a Constituição não faz referência a essa expressão decreto promulgador, ela fala decreto. Então, cabe ao presidente da República editar decreto que tem 3 efeitos, como visto. Promulgar o tratado, ou seja, incorporar formalmente o tratado do sistema jurídico brasileiro. Dar publicidade ao tratado e executoriedade no âmbito interno. Vamos visualizar esse procedimento? Veja que a mudança que nós tivemos foi na segunda fase de atribuição do Poder Legislativo. Primeira fase, igual. Segunda fase, mudança. Terceira fase, igual. Então, a mudança se deu na segunda fase. Na segunda fase, como nós vimos, nós temos, olha aqui, 2 procedimentos possíveis. O comum ordinário ou o especial. Antes, o procedimento era apenas o ordinário. Então, nós temos hoje 2 procedimentos possíveis quando se tratar, quando se cuidar, fica melhor, de tratado internacional de direitos humanos. Não sendo tratado internacional de direitos humanos, o procedimento continua a ser o comum ou o ordinário. Vou trazer agora para vocês um esquema mais detalhado e com a especificação para cada um desses procedimentos com exemplos. Veja só, antes da emenda 45, primeira fase, Poder Executivo, negociação, conclusão e assinatura. Segunda fase, Poder Legislativo, processo legislativo ordinário ou comum, um turno de discussão e votação em cada casa do Congresso Nacional, iniciando pela Câmara, um turno na Câmara, um turno no Senado. Código de aprovação, maioria simples. Vamos ver um exemplo? Decreto Legislativo 2792, que aprovou ou referendou o Pacto de São José da Costa Rica. Mas lembre bem, eu disse para vocês que não é o decreto legislativo que você vai procurar, que você vai buscar na sua legislação. Porque não é o decreto legislativo que incorpora formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico. Temos ainda a terceira fase, olha aqui. Terceira fase, Poder Executivo. Plano internacional, ratificação. Depósito, tratados multilaterais. E troca, tratados bilaterais. Já no plano interno, edição do decreto presidencial. Como falado, decreto que tem como efeito, ou como efeito, promulgar, incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro, publicar e dar executoriedade ao tratado. Exemplo, decreto, olha aqui, 678/92, Pacto de São José da Costa Rica. Procedimento pós-emenda 45, lembrando que esse procedimento ele só se aplica em caso de tratados de direitos humanos.
Então, posterior à emenda 45. Aqui, posterior à emenda 45. Primeira fase, não mudou nada. Olha aqui, não mudou nada. Igual. Terceira, também não mudou nada. Igual. E a mudança foi na segunda. Processo legislativo. Então, processo legislativo pode ser o ordinário, ou especial. Ordinário, um turno em cada casa. Código de aprovação, maioria simples, como já visto. Aprovado, edita-se o decreto legislativo. Processo legislativo especial. 2 turnos em cada casa. Dois turnos em cada casa. Código de aprovação de 3/5. Aprovado, edita-se o mesmo ato legislativo. Decreto legislativo. Olha aqui. Veja um exemplo recente. Decreto legislativo 186 de 2008. Recente lê-se, né? Pós-emenda 45. Que referendou o Tratado de Nova York. Referendou o Tratado de Nova York. Então, aprovado por um ou outro procedimento, olha aqui. Aprovado por um ou outro procedimento. Edita-se um decreto legislativo. No plano internacional, ratificação via troca ou depósito e no plano interno, edição do decreto presidencial, que tem a finalidade de promulgar, publicar e dar executoriedade ao tratado. Exemplo, decreto 6949 de 2009. Então, se você for procurar o Tratado de Nova York, você não vai procurar o decreto legislativo 186 de 2008. Você vai procurar o decreto 6949 de 2009, que é o ato que incorpora o tratado formalmente ao nosso sistema jurídico, ao sistema jurídico interno. Vimos, então, o procedimento de incorporação dos tratados internacionais de forma geral e de forma específica ao de direitos humanos. Nós vamos fechar agora esse bloco, vamos voltar no próximo bloco analisando o procedimento de denúncia dos tratados.